Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui pelo canal da Bucocast. Hoje estou recebendo mais um cirurgião bucomaxilofacial e para mim é uma honra poder fazer esse podcast, né? Sempre é bom estar aqui com os colegas da especialidade, mas eu confesso que alguns amigos, né, que é mais chegado que irmão. E eu estou aqui recebendo o irmãozão, professor Dr. Christian Macedo, meu amigo, um prazer imenso recebê-lo aqui. Nós que já tem aí um certo tempo, né, na caminhada de amizade, de companheirismo, dentro da especialidade e fora também, que é uma pessoa que eu estimo muito. Uma honra recebê-lo aqui. Seja bem-vindo ao nosso podcast, meu amigo. Ismael, para mim é uma honra. Quando você me ligou, eu falei para minha esposa, o Ismael me chamou para ir lá, você traz grandes cirurgiões aqui e eu fazer parte disso, bem pequenininho que eu sou, é uma honra, é uma felicidade muito grande estar aqui. Espero que eu possa contribuir um pouco para a Bucomaxilo. Meu amigo, a gente sempre tem recebido alguns colegas aqui e para a gente sempre é uma satisfação poder falar um pouquinho da história de cada um. É interessante que os assuntos, né, parece ser o mesmo, mas cada um tem uma história diferente, cada um tem uma maneira de encarar, né, o trabalho de uma forma diferente. E como a Bucocast é um canal que visa, né, disseminar conteúdo para a especialidade, para os alunos, você que é formador de aluno também, eu acho que vai ser muito importante esse podcast para a gente poder falar um pouquinho da sua trajetória e deixar, né, a sua experiência registrada aqui com a gente. Professor, para a gente começar esse podcast, como sempre aqui na Bucocast, a gente busca entender como que entrou na especialidade, como que você começou, quais foram as suas motivações. Obviamente, a bucomaxilo veio depois, primeiro a graduação, né? E aí depois você vai buscando caminhos dentro da cirurgia. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória dentro da odontologia. Ismael, eu comecei na odontologia assim, eu não vim de uma família que tinha profissional da saúde, nem dentista, nem médico, e deu um estalo. Eu já tinha uma certa idade, eu já tinha uma família, já tinha um filho, e eu precisava dar uma virada na vida. Eu falei, eu vou prestar um vestibular e preciso fazer o que eu gosto agora. E motivado pelo meu pai, eu falei, eu vou fazer odontologia, mas sempre focado na cirurgia. Se parece que o negócio, quando se direciona, na minha cabeça, eu falei, eu vou entrar lá para ser bucomaxilo. Só que para ser bucomaxilo eu precisava passar nas outras matérias, eu precisava estudar bastante, e eu estava destreinado de estudar, né, porque eu era um pouco mais velho, e caí, né, passei lá na Unip Campinas, no Swift. Me deparei com um cirurgião que hoje é um amigo meu, parceiro de trabalho, que é o Dr. Antônio Augusto Campanha. E no primeiro ano, na sexta-feira, o primeiro ano não tinha aula à tarde. E eu sabia que tinha a clínica de cirurgia do quarto ano, que ela funcionava na sexta à tarde. Eu subi lá com toda a humildade do mundo, cheguei quem estava lá, Dr. Antônio Augusto Campanha. Cheguei lá e falei, professor, posso falar com o senhor? Ele... Pode falar, o que você precisa? Eu falei, professor, eu queria pelo menos ficar vendo as cirurgias aqui na clínica, para eu ir aprendendo. Eu quero ser cirurgião bucomaxilo, eu gostaria de seguir carreira nisso aí. Mas, meu filho, você está em qual ano? Eu falei, estou no primeiro. Mas, rapaz, você não tem nem cirurgia ainda na grade, como que você vai fazer? Eu falei, não, professor, prometo que eu fico quietinho aqui. E o professor Antônio Augusto falou, fica quieto, não fala nada para ninguém, vem na sexta-feira aqui. Eu não tinha nem carro na época, né? Eu ia embora de ônibus, eu moro até hoje, morava em Sumaré, eu fiz em Campinas. Então, assim, eu saía dali da clínica, pegava o ônibus e ia para Sumaré. Bom, isso foi gerando frutos. Uma foi a minha amizade com o Dr. Antônio Augusto Campanha, né? Que isso se prolongou. A partir do segundo ano, eu fui monitor de cirurgia em todos esses anos. E quando eu me formei, falei, eu vou prestar uma residência. Nesse momento, a gente precisa de um pouco de discernimento e a experiência de quem já é do ramo. A gente sentou, eu, Augusto,
Dr. Newton Provenzano. Eles falaram para mim, Cris, é o seguinte, você tem como bancar o resto todo para fazer uma residência, porque a gente já sabe que você tem filho, que é dedicação exclusiva. Aí o Augusto, com toda aquela sabedoria dele, aquela humildade, falou, se eu fosse você, comece a fazer um implante que vai te gerar uma renda para que depois você faça a bucomaxilo, né? Ou seja, faça uma coisa que te dê rentabilidade, que te dê retorno imediato, e depois você vai atrás do seu sonho, que é ser bucomaxilo. E graças a Deus eu tive a paciência de fazer isso. Eu acho que eu fazer a buco um pouco mais tarde me deu um pouco mais de valorização dentro da especialidade, né? Em relação a ter mais dedicação e dar valor naquilo que o meu sonho, até onde eu tinha chegado. Que não foi nada fácil, né? Não foi fácil. É cheio de percalços, mas assim, isso te motiva a crescer. Né? Você vê aquela molecada, você fala, como que eu vou passar na prova com esse tanto de moleque que tá voando aí? Não, cara, é querer. É você olhar para frente, não olhar nem muito para cima e nem muito para baixo, mas olhar reto e falar assim, não, eu vou conseguir, eu posso e, principalmente, fazer o que a gente ama, que é o que eu faço hoje. Parece que a maior parte dos profissionais da bucomaxilo, quase que todos, têm um pé na implantodontia ou começaram pela parte de implante, né, professor? Isso é um assunto assim, interessante. O que eu falo para meus alunos, quando estão fazendo a especialização em implante, para os bucos, sejam e pensem como implantodontistas. Na implantodontia, você pensa como periodontista, como implantodontista, como cirurgião bucomaxilo, e você associa todas essas técnicas e pense como implantodontista. Porque na bucomaxilo você não tem aquele direcionamento total em cima do implante. Ele vai te dar uma base melhor de mão em cirurgia, principalmente na parte de enxertia, na parte de manipulação de tecido ósseo, né? Que se a gente for falar de tecido mole, a gente vai ter que falar dos periodontistas, né? Que são fantásticos. Mas a gente tem que, no implante, a gente tem que direcionar para o implante. Mas a buco, quando eu cheguei nela, eu já fazia implante. Então, você tem uma noção melhor, principalmente da prótese e de manipulação de tecido mole. Então, você tem uma experiência maior para o implante. O que a buco me deu? A buco me deu um pouco mais de experiência cirúrgica, muito mais de conhecimento anatômico e, principalmente, me deu medo. Ou seja, o medo na cirurgia é o respeito. Tem um professor que fala que a ignorância não dá margem ao medo. E a partir da bucomaxilo, eu comecei a ficar um pouco mais medroso, um pouco mais cauteloso e muito mais estudioso. Isso é interessante que você está falando, porque o Dr. Augusto, como você citou aqui, em algumas vezes que ele passou por aqui, ele falava mesmo que durante a cirurgia você tem que ter, né, uma atenção ali extrema, né? Cada cirurgia é uma cirurgia, você nunca pode comparar uma com a outra. E as oportunidades que eu tive de entrar dentro do centro cirúrgico, né, de zigomático ou de cirurgia ortognática, você percebe uma concentração ali, né, porque o paciente não está ali para 2 vezes, é para uma vez só, e você tem que ter muita responsabilidade, né, professor? Com certeza. O que a gente não pode, Ismael, é subestimar, nem que seja um primeiro molar superior, que é uma das grandes causas de comunicação bucosinusal na extração. A gente não pode subestimar nenhuma exodontia simples. Você imagina dentro de uma cirurgia ortognática, de uma cirurgia de trauma, de enxertia e do próprio implante. Então, assim, a gente ter a cautela, o respeito pelo paciente, ir para a cirurgia focado na cirurgia. E isso alguns dos meus professores me ensinaram a fazer. Você teve... nós estamos falando
10 anos de formação aí? Quantos anos que você Os vem? 10 eu devo estar devo não. Estou na Bucomaxilo já fazem 12 anos, mesmo sem ter o título. Eu fui estagiário do professor Campanha, muito tempo. As primeiras cirurgias ortognáticas que eu participei, que eu auxiliei, foi com o Dr. Antônio Augusto Campanha. Lá no Marugate. No Marugate, na Casa de Saúde, eu acompanhava ele. A partir de quando o Dr. Augusto me levou como professor estagiário para a Unip, eu conheci o professor Dr. Lucas Cavalieri, que foi um cara que deu start, né, na minha vida cirúrgica. A partir daí, nós começamos a ter uma amizade, começamos a operar junto. O Lucas me levava para cirurgias e foi começando essa parceria. Onde a gente tem que ter muita gratidão e reconhecimento ao cirurgião. E a partir daí foi me dando oportunidade dentro do curso de implante, foi dando oportunidade das cirurgias eletivas, me levou para o Hospital HFC em Piracicaba, foi me orientando cirurgicamente, me motivando a estudar, e eu fui seguindo a carreira junto com o Dr. Lucas por 10 anos. Né? Que foi através dele que eu conheci você, né? Exatamente. Então, por 10 anos nós trabalhamos juntos. Depois, a gente resolveu, cada um, né, vai segue o seu caminho, mas com uma gratidão muito grande. Dr. Lucas, um cirurgião exemplar, né, um excelente cirurgião, estudioso, focado. E aí tem aquela história do filho pródigo, né? O bom filho a casa torna. E o professor Antônio Augusto Campanha abriu as portas para mim, né? Falou, vamos operar junto, vamos estar na equipe juntos. Eu já tenho uma equipe formada, mas o coração dele é grande, né? Sempre cabe mais um. O professor Beneval Júnior Professor também Beneval. Abriu as portas, né? De uma forma muito carinhosa e foi acolhendo. A gente fala... O professor Augusto fala um negócio que eu gravei. Ele falou assim, quando uma porta se fecha, 5 janelas se abrem. Né? Então, a gente tem que fazer o nosso e tocar em frente, que tudo lá na frente vai dando certo. A gente vai aprendendo outras técnicas, mudando um pouco de ambiente, mas sem esquecer e ter gratidão do que passou. As suas raízes. O professor Dr. Lucas Cavalieri, que, por sinal, sempre quando o nome dele é citado aqui, eu faço questão, né, de reconhecer também a oportunidade que foi através dele que eu entrei dentro da especialidade, né? Hoje eu estou dentro da Bucomaxilo, através de um simpósio que nós fizemos lá atrás, né? Que você já estava com ele. E daí, então, a gente começou a seguir carreira também. E fica a minha gratidão ao professor Dr. Lucas, que essa semana eu estive com ele também lá no consultório dele. Professor, dentro da Bucomaxilo a gente sabe que a gente tem os alunos de residência e tem um aluno de especialização. E você foi o aluno de especialização, né? Exatamente. E eu tenho recebido muitos professores aqui de especialização e a gente percebe que a residência... Hoje a gente tem o colégio que obviamente, trabalha em cima disso, na formação do aluno da Bucomaxilo, mas eu percebi também que a especialidade tem feito grandes nomes dentro da Bucomaxilo, que no passado, como o professor Dr. Otávio Ferraz esteve aqui, não existia ainda especialização, era toda essa questão de equipe, de estágio. Como que você enxerga isso, que para você fez muito bem estar ao lado de grandes cirurgiões e que forma bucomaxilos também quanto os alunos de residência, né? Ismael, é um assunto interessantíssimo, gosto muito de falar nele. Meu título é pela especialização. Nós temos que pautar algumas coisas. Isso vai de aluno para aluno. E eu também não posso me retirar da situação que eu tive, que eu fui abençoado. Eu tinha o Augusto como orientador, o Lucas, eu estava sempre com ele no hospital. Então, assim... Formando aluno de residência, né? Eu vivi uma residência, eu falo para os alunos, a minha residência foi uma das mais longas que eu acho que tem dentro da Bucomaxilo. Verdade. Então, eu acho assim, a residência com
a especialização, nós temos que pautar algumas coisas. São 9.000 horas, enquanto a outra é 1.800 horas ou 10.000 horas. Então, a diferença é muito grande. E dedicação exclusiva. Nós não podemos tirar o peso que uma residência tem. Porque você está no dia a dia do hospital, você tem todo aquele traquejo dentro do hospital, com enfermeiro, coisas que a especialidade não te dá uma exclusividade para isso. Então, o aluno de especialização ele tem que ralar bem mais, estudar mais e correr atrás. Você está inserido dentro de uma equipe no hospital, principalmente numa especialidade tão competitiva quanto a bucomaxilo, é muito difícil. Chegou tempos que eu falava para o Lucas, cara, eu vou desistir disso aqui, não aguento mais essa especialidade, é um querendo passar por cima do outro, aquele... O Lucas, tanto o Lucas quanto o falou, mas você lutou tanto pelo teu sonho, agora você vai desistir por conta dos outros, das coisas. Rapaz, aguenta a pressão. Né? Você não é cascudo, então aguenta a pressão. E o Augusto sempre falava, rapaz, leva com leveza que o negócio vai dar certo. Então eu tinha um truculento e o outro mais moderador, vamos falar assim. Então isso me ajudou muito, né? Tem situações que antes eu levava a ferro e fogo, hoje eu levo mais leve dentro da bucomaxilo para a gente poder viver dentro dessa especialidade, Sim. dentro do meu sonho. Dentro da especialidade, você, durante quase 10 anos, como você falou, você sempre teve rodeado de alunos de residência, né? O tempo todo. Sim, isso dá uma alegria e parece que você está bem mais jovem quando você está no meio deles, né? Apesar que muitas vezes você tem vontade de puxar a orelha, né? Mas eles são colegas como... Mas, assim, viver isso, e graças a Deus eu voltei a viver, né? Eu estou hoje no Hospital Hermelino Matarazzo, em São Paulo. Junto com o Beneval? Junto com o Beneval, com os residentes e fazendo o SUS, que é uma das coisas que eu mais gosto. Então, assim, eu estou realizado. Mas você faz o plantão hoje à noite. Rapaz, eu faço à noite, de dia, quando for preciso. Mas eu gosto de estar dentro daquele ambiente. Gosto da parte dos enfermeiros, desde o primeiro atendente, gosto dos pacientes, gosto de atender o SUS, porque a gente estuda não só para pensando, o dinheiro ele vai vir de alguma forma se você se esforçar. Mas aquele juramento que você faz, que você vai ajudar o paciente, que você estuda para ajudar, isso precisa funcionar também. Nós precisamos disso, nós precisamos de profissionais que não diferenciam o paciente particular do paciente do SUS. Esse é o princípio que você não pode abrir mão. Não posso abrir mão de forma alguma. Mesmo porque o SUS, eu falo para os alunos e falava para os residentes. O SUS é a maior escola cirúrgica e de vida que você pode ter. Às vezes eu estou no meu consultório fazendo alguma sutura, né? E o fio já está acabando, a minha secretária fala, doutor, quer que pega outro fio? Eu falei, eu já trabalhei no SUS, eu sei como é que é. Então não vamos, o SUS é uma escola. Então você vai aprendendo de tudo dentro dessa bucomaxilo e dentro do SUS. Professor, você, dentro da residência, a gente teve aqui, acho que 2 alunos, se não me engano, a gente gravou aqui já episódio falando com residentes, né? O que é mais difícil dentro da residência, né? Porque a gente tem aqui um canal que eu diria que quase que 80%, 70% dos nossos seguidores no canal no YouTube e no Instagram são alunos de residência, né? Eu recebo mensagem toda semana de meninada que está no primeiro, segundo ano. Eu vou nos eventos, nos congressos, né? E as pessoas, a maior parte é residente. Ismael, pô, parabéns, enfim. Então eu queria aproveitar todo seu know-how aí, todos esses anos com os residentes, a gente falasse um pouquinho sobre isso. O que é mais difícil dentro da residência? Eu já tive com cirurgião aqui que disse assim, olha, o que acontece é o seguinte, quando o aluno vai para a residência, ele não tem noção, né, exata do que é a bucomaxilo, né? Porque uma coisa é você ficar lá dentro de residência, com os professores, você correndo atrás e tal. Quando você sai dali,
é que o negócio pega. E aí você percebe que é um mercado extremamente fechado, é um mercado que você tem dificuldade para você se inserir, né? A minha pergunta é, os alunos quando vai para a residência, eles têm noção que a bucomaxilo hoje ela tem não diria essa fama, essa dificuldade, ele sabe que quando ele sair dali, ele ainda tem uma outra etapa que ele precisa percorrer. Fale um pouquinho sobre isso, como que é? Ismael, vamos começar dentro de casa. Eu tenho 2 meninos pequenos, tenho gêmeos de 7 anos. O perfil do jovem hoje é muito diferente do que da nossa época. Sim. Né? Hoje eles são muito mais imediatistas, muito mais antenados, mas falta alguma coisa que nós pais talvez somos culpados em relação aos nossos filhos. Quando o residente sai da graduação, principalmente aquele que não trabalhou um pouco na clínica geral e já foi direto para a residência, ele chega meio perdidão. E mesmo aquele que trabalhou, porque é muito diferente a buco dentro de um hospital, interação hospitalar, diferente do que é uma clínica, né, no sentido ambulatorial. A hora que ele chega, ele demora um pouco a se situar. Porque dentro da residência é pauleira em cima de pauleira. E outra, você tem que aprender uma coisa, que se você for para a residência e não tiver um sentido de hierarquia, você não vai se dar bem. À medida que vão se passando os anos, você vai entendendo sobre hierarquia. O R1, ele vai tomar paulada de todos os lados, a gente vê em tudo quanto é residência. Nós, preceptores, é que temos que ter um pouco de cautela para conversar com eles, para que mantenham o foco, né? Porque o cara, o que ele vai fazer lá? Além de preencher papel, instrumentar, entrar em cirurgia, passar a visita, ele ainda tem que estudar. Porque se ele não estudar, não vai adiantar nada. A prática, ela supera a teoria? Não, é a união das duas. O cirurgião que não entende de anatomia, de fisiologia, ele não precisa nem estar lá na mesa. Então, nós precisamos estar estudando, estar principalmente atualizando, então a gente tem que manter o foco desse residente. E a convivência entre eles no começo é mais difícil. Tem alunos que voam desde o começo. O que eu tenho notado, né, os homens que não fiquem bravos comigo, as mulheres têm muito mais foco do que os homens. Elas conseguem focar um pouco mais, elas são um pouco mais proativas. Não sei se eu convivi com muita residente mulher e elas voaram. Que, né? Por sinal, está crescendo o número de mulheres dentro da especialidade. Muito, muito. Esse final de semana, no plantão no hospital, eu estava com a doutora Camila, que não é residente, já é uma preceptora, e com a Larissa, que é uma residente, uma R2. Rapaz, essa mulherada para trabalhar, você fala, meu Deus do céu, ela dá banho em muito homem, né? Mas assim, até eles entenderem que eles estão dentro do hospital, ele tem que ter uma postura de cirurgião, principalmente para que a gente possa estar dentro de um centro cirúrgico e ser respeitado, você tem que ter uma postura. E para você ter uma postura, você tem que estar com confiança. E como você tem confiança? Estudando, planejando e sabendo o que está fazendo. Isso porque você tem que passar também confiança para o anestesista, para o circulante de sala, para o chefe de centro cirúrgico, para que você possa estar lá. Então, matando, não é um leão por dia, é matando um leão por hora. E a residência vai te deixando cascudo. Eu vejo os alunos, quando saem da residência, eles já estão mais cascudos, com uma postura maior, sabendo conversar. Então, é um aprendizado para a gente. Eu aprendi muito dentro do serviço do Hospital de Fornecedor de Cana. Muito. Você saiu da residência. Quando você vai para a realidade, porque uma coisa é você estar ali todos os dias dentro do hospital. Você recebeu sua formação, aí você vai precisar entrar no mercado. Qual que é a dificuldade? É de você estar inserido dentro de uma equipe. Isso é difícil mesmo? Ismael, isso é uma das coisas mais difíceis, é você estar inserido.
E para você estar inserido dentro de uma equipe, você tem que plantar desde a residência ou desde a graduação. Aquela história de falar, na graduação eu vou levando a vida e vou passar. O seu professor, ele lembra de você quando você estava na graduação. Hoje eu faço cirurgias mais avançadas dentro do consultório do Dr. Gustavo Romiti em Sorocaba. Fui aluno dele. Ele, quando ele me chamou, eu tenho certeza que ele lembrava de quando eu era aluno. É lógico. Dentro da especialização ou dentro da residência, quem me chama para auxiliar, para operar junto, ele lembra da minha dedicação dentro do serviço e dentro da especialidade. Isso aí a gente tem que plantar para colher, não adianta. E se plantar coisa boa, vai colher coisa boa. Se plantar coisa ruim, muito provavelmente você vai colher coisa ruim. Né? E a gente está falando nós não estamos falando só da parte técnica, da parte psicológica, da parte de caráter, da parte de responsabilidade. Que é todo um contexto, né? É todo um contexto, não tenha dúvida. Hoje, a especialização, como que você enxerga a especialização? Você que é aluno da especialização, que diria que não é da especialização, porque passou a maior parte da vida dentro da residência com alunos, mas que tem formado grandes nomes e, inclusive, uma cirurgiã teve aqui e falou assim, olha, se você quer fazer cirurgia ortognática, por exemplo, dentro de alguns serviços de residência, você vai ver muito pouco de cirurgia ortognática. Diferente dos serviços que vocês atuavam em Piracicaba, que tinham um volume, vocês faziam bastante ortognática. Mas não é a realidade dos serviços em outros hospitais, né? Diria que é bem minoria, né, o serviço quando se fala em cirurgia ortognática. E ela dizia assim, olha, se você quer ser um cirurgião especialista em cirurgia ortognática, muito importante você, às vezes, estar em uma equipe, né, você investir em estar do lado de alguém que opera mais, do que você estar dentro de uma residência que você vai ter outras convivências do que a cirurgia ortognática. Faz sentido isso, né? Claro que faz. E vamos pautar uma coisa aqui. Não é porque você terminou uma residência que você vai sair fazendo cirurgia ortognática. Com cirurgia ortognática, o buraco é mais embaixo. É uma outra especialidade dentro da especialidade bucomaxilo. Cortar osso, né? Fazer osteotomia. Isso aí, se você ensinar um macaco, ele faz. O negócio é fazer direito, cortar onde tem que cortar. Né? O planejamento é importante em qualquer área da vida. Então, imagine um planejamento em cirurgia ortognática. Então, você tem que estudar e entender de um monte de fatores que a cirurgia ortognática te dá. Eu vejo muito hoje a cirurgia minimamente invasiva. Eu conversava isso muito com o Lucas durante a cirurgia. A cirurgia é minimamente invasiva. Eu vou fazer um cortinho. Beleza. Menos edema? Menos edema. É uma cirurgia menos invasiva? Concordo. Mas não é para qualquer cirurgião. E não é para qualquer cirurgia. Você precisa enxergar muitas vezes. Você não pode fazer isso no escuro. Então, assim, a cirurgia ortognática é uma coisa assim, que cresceu muito, que naquela época muita gente tinha medo dela e hoje ela está em muito uso. Mas você precisa entender o que você está fazendo, porque senão o benefício se torna um malefício. E cirurgia ortognática, quando é bem feita, a gente vê muito pouca intercorrência. Muito pouca intercorrência. Mas a cirurgia ortognática é um caso à parte da bucomaxila. Que nós vamos falar sobre cirurgia ortognática aqui também, nesse nosso podcast. Você que nos acompanha pelo canal da Bucocast, vai lá, se inscreve no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, vai lá no nosso canal no YouTube e temos também o nosso Instagram, @Bucocast. A gente tem crescido o nosso trabalho graças a esses amigos cirurgiões como o Dr. Christian Macido, que está aqui, que tem colaborado, né, a especialidade, a gente é grato à especialidade, que tem contribuído muito com o nosso canal, onde a gente tem disseminado conteúdos de valor. Sempre me pergunto se eu sou cirurgião e eu sempre falo, não sou cirurgião, sou da área do marketing, mas que graças a Deus a especialidade me deu a oportunidade de estar com grandes nomes e poder entender um pouco,
né, de como vive um cirurgião, né, de como é a graduação, a formação, entender um pouco do paciente e nos dá a oportunidade de fazer podcasts como esses que nos enriquece e nos ensina cada vez mais dentro da especialidade. Professor, dentro da bucomaxilo, você começou como a maioria dos alunos, cirurgia oral menor. É uma escola que parece que não tem como você pular, né? Todo mundo parece que precisa passar, né, por essas etapas e não foi diferente com você, né? Só uma ressalva. O tanto de bucomaxilo que você conhece, o tanto que você convive, daqui um dia você está fazendo cirurgia ortognática sozinho, né? Mas, primeiro, dentro da cirurgia oral menor, né? Não adianta você sair para caçar e querer caçar um elefante, né? Uma que você não vai ter experiência para isso. Mesmo aquele negócio que não dá margem ao medo, à ignorância, isso aí a gente tem que levar ao pé da letra. Quando eu fiz a implantodontia, então eu comecei com aperfeiçoamento em implantodontia num sábado. No outro sábado, tinha um curso do Dr. Éder Magno de Oliveira, que foi o chefe do Mário Gatti muito tempo, foi meu professor na graduação também, muito amigo meu. Ele tinha um curso que chamava curso de cirurgia avançada. Então, no outro sábado, eu fazia o curso de cirurgia avançada. E eu ia para esse curso para fazer enxerto, siso, levantamento de... E aquele cirurgia oral menor, lesão. Então, assim, eu aprendia muito. Era um sábado muito produtivo. E eu falo assim, quando você pega um terceiro molar, um siso, daqueles cabeludos, sabe? Que eu falo que é filho do cão. Ele começa a colocar o cirurgião na humildade. Porque muitas das vezes um terceiro molar te lambuza e um trauma não te lambuza. Você fala, meu Deus, o que eu sou, né? Eu não sou bucomaxilo. Então, assim, a oral menor também é uma escola. Dentro dos princípios de cirurgia, o siso é onde você tem a maioria desses princípios de cirurgia. Então, você aprende bastante com a cirurgia oral menor para depois você galgar outros... Agora, quando você entra na residência, meu amigo, você é jogado na cova do furacão. Do furacão. Se vira. A primeira cirurgia que eu fiz dentro do hospital foi um alcaiá. O Lucas falou, estudou? Eu falei, estudei. Então, faça. Eu tô aqui. E não deixa eu papar a sua cirurgia. Então, foi um alcaiá. A gente tinha até um vídeo disso, da primeira cirurgia que eu fiz, né? Foi um trauma. Eu lembro até que é um senhor, um pintor, que caiu do andaime e fraturou o arco zigomático. Falou, vai fazer um alcaiá. Então, assim, você é jogado ali, estuda e se vira, né? Tem que ser peitudo. Mas a cirurgia oral menor te dá muita mão também para trabalhar. Dentro da especialidade, quais são as áreas que você norteia aí dentro dentro da cirurgia? O que você faz? Eu gosto muito, sabe? Eu gosto muito da cirurgia oral menor, sou apaixonado em implante. Mas, assim, a ortognática é um objetivo de tornar o meu consultório também só direcionado um dia da semana para operar cirurgia ortognática e cirurgia de ATM. A gente precisa entender de todas as áreas para que a gente possa ter um norte da nossa carreira. Eu fiz em 2018 ou 2017, nós fomos para Dallas, na Baylor, com um curso com o Larry Wolfer, cirurgia ortognática e cirurgia de ATM. Né? Inclusive, o professor João Gonçalves, né, com o Daniel Cassano, tem esse curso lá nos Estados Unidos e nós fomos lá para aprender. Eu me apaixonei pela ATM, já gostava muito de cirurgia de ATM. E o Wolfer é um dos cirurgiões que mais tem publicações, né, de cirurgia ortognática e ATM associada no mundo. Tive a grande oportunidade de ter uma relação próxima com o professor William Arnett. Você também teve uma proximidade com ele, né? Para falar a verdade, tomamos algumas juntas, né? Trocamos ideia, apesar do meu inglês ser muito fraco, mas a gente vai se virando. Então, assim, a cirurgia ortognática é um objetivo que eu quero levar essa realidade para dentro do meu consultório, que ela já está acontecendo, mas eu gostaria de um volume maior. Você
teve alguns cursos fora, né? Eu acompanho você lá na rede social e sei que você teve algumas experiências fora com professores, fellow e tudo mais. O quanto isso você entende? Hoje a gente tem uma bucomaxilo no Brasil que está entre talvez as melhores do mundo, né? Grandes nomes das especialidades estão no Brasil, mas a gente percebe que parece que todo mundo precisa conhecer um pouquinho do europeu, do americano, né? Enfim, as técnicas. Isso é importante para você agregar, né, na sua carreira. Como que você enxerga a bucomaxilo num todo, nível Brasil, exterior? É importante essas experiências, como você falou, né, que você teve fora. Como que você enxerga isso, professor? Ismael, nós temos uma grande vantagem aqui no Brasil. Nós temos muitos pacientes. E hoje você consegue fazer cirurgia ortognática pelo SUS. E as residências estão cada vez mais com cirurgia ortognática. Eu vejo um monte de residente falando, eu fiz cirurgia ortognática, eu participei de cirurgia ortognática. Então, nós já temos a matéria-prima. Os bucomaxilos daqui são cascudo, porque eles também trabalham no SUS. Não é só maravilha, não. Lá fora, né, que é onde eu tive experiência nos Estados Unidos, vendo tudo aquilo, a estrutura é muito melhor, né? Eles saem muito na frente, nossa, né? Eles saem muito na frente, mas nós temos a raça. Nós temos a perseverança. Nós temos ótimos profissionais. Então, não é à toa que muito país não quer que a gente entre lá para trabalhar. A escola do SUS é muito boa aqui também. Muito boa, né? Você tem que lidar todo dia com algum problema dentro, Sim. né? Por mais que seja difícil, falta material, é aí que você cresce. Você com um bisturi de ouro na mão e um bisturi de madeira, se você trabalhar com esse bisturi de madeira, né, um exemplo, para trabalhar com um bisturi de ouro vai ser muito mais fácil, né? Então a gente precisa, como diz o meu irmãozinho, o professor Augusto, rapaz, tem que ficar cascudo. E é isso, cara. Nem tudo são flores, né? Mas uma hora você vai colher essas flores. Eu tive algumas experiências em cirurgia. A primeira cirurgia ortognática foi com vocês lá em Santa Bárbara, né? Com o professor Lucas. Eu me lembro que eu entrei dentro do centro cirúrgico, não tinha visto ainda uma ortognática. E aí tive lá com vocês. E depois de lá eu tive outras oportunidades, mas a gente falando sobre nome, né, dentro da especialidade, o professor Dr. Antônio Augusto Campanha é uma das pessoas que as maiores experiências eu tive com ele, né? É um cara fora da curva. Alguns ortodontistas que com ele trabalha, como, né, o Paulo Scanavini, que esteve aqui, o professor Dr. Melquíades, né, e que acompanha ele há muito mais tempo, que sabe falar melhor dele. Mas eu me lembro na época da pandemia que os hospitais tudo fechado, enfim, e ele fez uma fratura de mandíbula dentro do consultório dele. Então, assim, e algumas cirurgias de ambiente hospitalar que ele tem lá dentro do Instituto uma estrutura para isso, mas que o cara tem que ser muito corajoso, o cara tem que entender muito a responsabilidade de você ter um paciente dentro do consultório. Ela, se eu não estiver enganado, ela é muito maior do que dentro de um hospital, né? Ele puxa toda para ele, né? Não tem desculpa, né? A responsabilidade é toda sua. Você falou uma coisa hoje, cara, que eu fiquei pensando na hora que a gente tava tomando café. Cara, o Augusto é um cara que você não precisa falar dele para falar dele. Ele por si só, você olha pro cara, você fala, eu quero ser igual esse cara. Porque é um excelente cirurgião, excelente pai, excelente marido, um excelente profissional, um excelente patrão, porque os funcionários dele não se sentem funcionários, se sentem donos da clínica junto com ele, né? Todos. E a quantidade... assim, você... Tudo bem que tem gente que é mais acanhado, mas assim, você talvez enumera o cara pela quantidade de amigos que ele arrasta. Independente de qualquer coisa. E esse cara arrasta amigo tanto da classe A, classe B, classe C, que para mim é tudo igual. Sim.
Mas esse cara arrasta um monte de gente junto. Muita gente. Independente de qualquer coisa. Então, assim, uma das grandes qualidades do cirurgião é ter coração. Porque quem está deitado ali é um paciente, é um ser humano. Aquilo ali não é um manequim que a gente vai testar o material de fixação. Então, a gente tem que pensar, e isso é uma das coisas que os meus professores me ensinaram. Quem está deitado ali é um ser humano. Então, nós precisamos pensar nisso. E todos os dois meus professores, eles pensavam nisso. Giovanni, quanto tempo podcast? 40 minutos de podcast. Estamos na metade do podcast, agora a gente vai entrar em algumas áreas de atuação do professor Dr. Cristian Macedo. Professor, vamos começar pela área de implante. A especialidade da bucomaxilo, como eu falei aqui, o implante ele cabe tão bem aqui como a cirurgia ortognática, a cirurgia de ATM, porque até onde eu tenho visto a minha experiência com os cirurgiões, eu não me lembro de ter algum bucomaxilo aqui que não passou pelo implante, não passou pela cirurgia oral menor, né? Talvez esse cirurgião ele não faça cirurgia ortognática, mas o implante ele faz. É bem isso. E vamos falar um pouquinho sobre a parte de implante. Quando você começou, né, vamos falar aí há 10 anos atrás, a implantodontia já estava recebendo aí, vamos dizer assim, uma virada na questão de tecnologia, eu não sei se as cirurgias guiadas é mais recentes, né? Quando você começou ainda não existia cirurgia guiada, né? Até tinha cirurgia guiada, mas não é do jeito que é hoje. Não é do jeito que é hoje, né? O implante, eu falo que de 5 anos para cá, ele desenvolveu 50 anos. Cresceu muito, né? Cresceu demais. Na minha época, hexágono externo. Eram implantes cilíndricos, eram outro tipo de tratamento de superfície de implantes, mudava a técnica, né? Era focado em outros tipos de enxerto, não tinha tanto biomaterial. Então, assim, não existia uma tecnologia tão grande, né? E ia mais, o implantodontista ia mais vamos falar, na raça, né? Hoje não. Hoje nós temos muitos estudos em relação ao implante, muitos artigos científicos. As técnicas mudaram, as empresas investiram. Hoje você fala, tem implante ruim hoje? Dificilmente. Nacional importado, é claro que o importado ele leva uma vantagem. São anos e anos de estudo, muito mais tecnologia, mas os implantes nacionais hoje não devem para nenhum implante importado. Apesar no consultório eu tenho implante importado, e tem um implante nacional. O paciente meu tem essa opção e eu acho que ele tem que ter essa opção. E saber, né? Ele tem que saber quais são os benefícios de cada um. Uma coisa é certa. O implante ele vai osso-integrar. Se ele tiver no osso, ele vai osso-integrar. O problema hoje é saber aonde colocar esse implante. Para que ele possa ter aquela durabilidade, funcionalidade, para que ele tenha função e a estética. O paciente hoje ele já chega no consultório, ele já sabe marca de implante, ele já sabe de técnica, porque ele entrou na internet, ele já pesquisou, ele já andou em várias clínicas antes de fazer o implante. E o paciente é o seguinte, você tem que pensar na expectativa dele. Se tem uma expectativa muito alta, você tem que trabalhar isso. Então, o cirurgião, o implantodontista, ele tem que ser um pouco psicólogo, né? Ele tem que ter o jogo de cintura para poder trabalhar com esse paciente. Dentro do implante, eu não sei se eu estou equivocado, mas assim, o que eu tenho percebido é que quando você vai fazer uma técnica de implante, existe... Giovanni, meu áudio não ficou legal agora. Você abriu aí, ficou... Agora entrou o ar-condicionado. Tava redondinho. Agora sim. Agora tá beleza. Agora você abriu de novo. Não. Hã? Fecha. Aí. Fala aí, professor. Ei. Agora dele tá fechado. Não, mas tava bonitinho. Porque você pediu comentar. Não, sim. Mas... O retorno agora tá bom para mim. Tá, agora sim. É que abriu muito. Anota aí, Gi. Que tempo que tá aí?
Acho que pode fechar um pouquinho, Uhum. Gi. Pode estar ainda... Entrou um pouco mais agora. Pode fechar um pouquinho. Melhorou. Porque a hora que a gente está Sim. falando, ele cobre. Notou aí? Professor, alguns colegas já têm passado por aqui falando sobre implante e têm falado muito em casos de reop, de pacientes que já passou na mão de um implantodontista 1 ou 2 vezes. Isso tem sido comum, né? Apesar de o implante ter um número muito maior do que comparado com a cirurgia ortognática, a gente percebe que cada vez mais pacientes têm procurado, né, o tratamento, já que uma vez passou por um cirurgião antes, já fez, né, o tratamento e não acabou tendo o resultado que esperava. Tem sido frequente isso também lá no seu consultório? Quais têm sido os problemas que têm acontecido nesses casos quando o paciente já teve, né, em outro consultório e está passando pela 2ª ou 3ª vez com um implantodontista para conseguir o sucesso do implante? O Ismael, o implante, ele tem muito mais volume do que o ortognático, isso nós não Sim. podemos, né? O implante é um negócio que já é firmado, que dá certo. Só que você tem o jeito correto para dar certo. Então, assim, as técnicas adequadas, o estudo, porque não é só furar o buraco. Vamos falar assim, vamos falar um português mais chulo. Não é só furar buraco. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ter um planejamento. Se nós tivermos planejamento com as técnicas favoráveis, com exames complementares da forma que tem que ser, o meu paciente, eu não vou pedir uma tomografia para ele porque a tomografia é muito cara. Se ele não pode fazer uma tomografia para que você possa fazer um implante da melhor forma possível, ele não serve para ser seu paciente. Vou pedir só um raio-x panorâmico. Não. Nós temos várias estruturas anatômicas ali que podem comprometer na hora da cirurgia. O que eu vejo muito é erro de planejamento. Eu vou fazer o implante, senta aí que eu vou fazer. Então, isso pode acarretar problema, né? O paciente de protocolo, principalmente aquele que ainda tem dente, vai fazer imediato, esse paciente ele vai se queixar um pouco mais, porque tem a extração, ele nunca usou uma prótese. O protocolo, querendo ou não querendo, ele é fixo, mas ele é uma prótese. Você tem que se acostumar com essa prótese. Então, e o protocolo tem que ser feito também com guia cirúrgico, com planejamento reverso, com técnicas que dê um conforto melhor para o paciente, numa cirurgia que não seja tão demorada, né? Que você tenha uma técnica, que tenha uma habilidade na sua curva de aprendizado, onde o paciente fica menos tempo na cadeira, a própria medicação, saber medicar o paciente, entender um pouco dos fármacos, para que esse paciente tenha um conforto maior. Você hoje faz a parte de implante, porque dentro da implantodontia tem algumas coisas que alguns fazem e outros não fazem, né? Uhum. O que você faz dentro da área de implante? Então, faço a parte de implante zigomático, né? Os implantes convencionais, que são todos esses implantes. Quando a gente usa zigomático, quando o paciente não tem, ele não tem mais jeito, não tem mais osso, o enxerto não vai ser tão favorável, então eu parto para o implante zigomático. Mas também, hoje nós temos técnica, antes se colocavam 8 implantes em maxila, 6 implantes em maxila, 4 implantes hoje são suficientes com a técnica On4. Então você consegue com várias, dentro da On4, várias técnicas, né, que você consegue trabalhar e reabilitar o paciente. O que a gente fazia muito? Eu acho que o Dr. Lucas hoje não deve fazer um enxerto de calota há muito tempo, né? Nós fizemos muito enxerto de calota, muito, para reabilitações atróficas, né? De maxilar atrófica. O próprio congresso em Presidente Prudente, eu dei aula de reabilitações complexas, eu não sei se lembra, sim, com vários pacientes fazendo reabilitação com enxerto de calota craniana. Deu certo? Dá muito certo. Só que são 2 áreas de comorbidade, 2 áreas cirúrgicas. O paciente hoje não quer mais fazer isso.
cada vez menos são usados nessas reabilitações complexas biomateriais, enxertos. Muita gente nem usa mais, porque nós temos áreas de ancoragem para reabilitar esses pacientes. Ele tendo o mínimo de área de ancoragem, nós temos técnicas que nós conseguimos reabilitar o paciente com o protocolo. Qual que era a vantagem do enxerto de calota para reabilitar o paciente? O enxerto de calota, nós fizemos alguns estudos, a doutora Júlia Brancher, que na época era residente, a doutora Gabriela, elas têm um trabalho onde mostra o sucesso do enxerto de calota. Ele é córtico medular, ele é um pouco mais cortical, mas ele era um osso que tinha muito pouca reabsorção depois dos 6 meses. Então, quando você reabria, o osso estava todo ali. Então, você conseguia ancorar os implantes nesses enxertos de maxila atrófica. Então, assim, nós temos ótimos resultados. Mas o paciente hoje, ele não quer mais ter literalmente aquela dor de cabeça, né? Ele não quer mais ir para o centro cirúrgico, né? Você consegue, dentro do seu consultório particular, fazer nas maxilas mais reabsorvidas. Você consegue fazer com a técnica All-on-4, você consegue reabilitar o seu paciente, fazer, na maioria das vezes, implante imediato com prótese imediata. Que é o zigomático. Dentro do consultório, eu não gosto de fazer implante zigomático. No hospital. Eu levo para o hospital. Agora, os implantes convencionais, fazendo o All-on-4 com implante convencional... Ah, tá. A All-on-4 não é só zigomático. Não. Ah, tá. O All-on-4, você pode ter ele com 4 zigomáticos, Sim. Você pode ter ele com 2 zigomáticos, mais 2 implantes convencionais, que você consegue reabilitar o paciente. Então, eu não gosto muito de levar o zigomático dentro do consultório, porque é mais incômodo, tá? O paciente sente um pouco mais. A cirurgia... Ela é um pouco... você tem que ter um pouco mais de amparo para esse paciente. Agora, por exemplo, na quinta-feira passada, eu fiz uma reabilitação de um paciente de 88 anos. Maxila e mandíbula, protocolo imediato. Ele saiu lá sorrindo. Então, assim, você consegue. É claro que esse paciente de 88 foi pedido exames laboratoriais, exames de imagem, planejamento, avaliação do cardiologista, inclusive avaliação do geriatra. Ele não conseguia comer. E um paciente saudável. E nós conseguimos fazer a cirurgia com o maior sucesso possível. O meu sócio dentro do consultório, o Dr. Gustavo Felício, ele faz a parte protética, é o protesista. Então, eu faço a cirurgia, ele molda, entrega a prótese para o paciente dentro de 2, 3 dias, ou quando é outro protético, ele entrega no mesmo dia, a gente começa de manhã, até o final do dia nós conseguimos entregar a prótese acrilizada para o paciente. Eu já percebi aqui que tem cirurgião que faz zigomático dentro de consultório e tem cirurgião que faz dentro de hospital. Qual que é a vantagem sua, no seu ponto de vista, a cirurgia no ambiente hospitalar quando você fala de um implante zigomático, por exemplo? Eu não condeno quem faça dentro do consultório. Se o profissional está acostumado, ele tem todo o amparo para isso, problema algum. Dá para fazer? Dá para fazer. Eu prefiro ter a segurança e o conforto maior para o paciente, que às vezes o paciente prefere estar dormindo para fazer. Quando você faz dentro do consultório, para articular, por causa da prótese, quando é prótese imediata, você consegue que o paciente está sedado, mas ele está acordado. Dentro do hospital é mais difícil isso. Então eu faço o zigomático, ele se recupera, né? A gente até molda no centro cirúrgico, e depois vamos para o consultório, depois da alta dele. E aí é confeccionada a prótese. Dentro de 2, 3 dias. Eu prefiro até 72 horas entregar essa prótese para o paciente. Dentro do zigomático, quais têm sido suas experiências com os casos que você tem feito, professor? Porque há quem também não compactua 100% da técnica do zigomático, né? Rapaz... Eu e o Lucas, nós já batemos nesse zigomático, hein? Mas já falamos mal desse zigomático. Você falou,
como se diz, desculpa a palavra, cospe para cima que cai na testa. Hoje nós estamos fazendo zigomático. Só que tinha uma técnica que passava por dentro do seio. Hoje nós temos técnica exteriorizada, né? Que a gente ancora na técnica... Mudaram as técnicas, mudaram os implantes, né? Mas nós já tiramos implantes zigomáticos, que infectou. Então, assim, se eu puder evitar o implante zigomático e eu conseguir fazer só com os convencionais, eu prefiro 100%. Mas ele é uma alternativa muito boa hoje para que a gente possa fazer. É muito menos comorbidade do que fazer enxerto de calota ou de crista ilíaca, onde o paciente sai mancando, e reabilitar esses pacientes. Uma aqui de crista ilíaca, com 4 meses você abriu ali, aquele osso sumiu. De calota ainda fica lá. Mas são 2 áreas de comorbidade. Então eu prefiro muito mais hoje fazer o zigomático, mesmo às vezes você fala, será que vai dar certo? E dá. Se ele fizer com a técnica certa, da forma correta, nós conseguimos fazer. Hoje o paciente, ele obviamente, quando ele busca, né, fazer o implante, ele não sabe o que é convencional, o que é zigomático. Isso é o cirurgião que vai... Como que você tem visto o conhecimento do paciente com relação a isso? Porque hoje, no consultório, né, eu já tive a oportunidade de entrevistar alguns médicos, cada vez mais o paciente parece que ele já chega sabendo, né, sobre o assunto, o Google, né, ele pesquisa, tal. O paciente do implante, ele tem também esse conhecimento, ele sabe exatamente como que funciona esse... Porque tem uma variação de técnicas do que vai fazer, do que não vai fazer, né? Ismael sabe de tudo. Ele parece ser vendedor de implante. Ele sabe das marcas, ele sabe do que acontece em relação às técnicas. Ele entra ali e ele pesquisa. Antes era assim, né? A tia falava, implante dói. A tia, a vizinha do lado. Hoje não. Hoje a informação chega de forma real. E outra, o paciente, o filho já viu, o neto já viu, eles já sabem, eles já passaram em outros lugares, né? Eu falo que lá no consultório chega muita reabilitação complexa, não chega o arroz com feijão. Quando encaminha lá para o consultório, eu já sei que é bucho. Falei, se encaminhou para cá, falo para a secretária, já pode saber que vai ser bucha, né? E é uma coisa que eu gosto de fazer. É uma coisa que eu gosto, de chegar lá e tentar resolver o problema. Agora, a gente também não pode ficar atirando pedra nos colegas. Não deu certo aqui, porque chega lá, não deu certo a primeira vez. Alguma coisa aconteceu. Quem não perde implante é quem nunca fez. Quem não teve problema é quem nunca fez. Porque isso pode acontecer. Tá? Por que aparece mais, respondendo ainda, voltando na sua pergunta lá? Porque o volume é muito maior. Antes você perdia um dente. Você desgastava 2, fazia uma prótese fixa para fazer um dente. Então, para fazer um dente, você desgastava, você perdia 3, vamos falar assim. Fazia uma prótese fixa, né, unida. Hoje, você tem perda de um elemento dentário, você faz um implante e você consegue reabilitar esse paciente. Então, assim, o implante ele veio para melhorar e muito a qualidade. E eu sei exatamente o que eu estou falando. Eu reabilitei, eu e o Dr. Guilherme Parolin, nós reabilitamos a boca do meu pai inteira. Então, assim, eu fiz implante na minha mãe. Eu perdi na pandemia, eu tenho implante. Então, assim, ele dá certo? Dá. Mas tem que ser com a técnica certa, com o material correto. Não existe milagres, mãe. Não existe milagre. A gente vê foi reabilitado com tal valor ali. Valor muito baixo. Que milagre que ele fez? Gostaria de saber qual é esse milagre que eu não consigo. Se eu pudesse cobrar um valor muito menor do meu paciente, eu cobraria para ajudar o paciente e eu tendo lucro, para mim está excelente. Mas a gente vê valores de mercado muito abaixo do que é. Eu gostaria de saber qual é o milagre. Você, como professor de implante e especialista também, quando aparece para você os REOP, né, refazer, perda de implante, como que você vê? Onde que tem sido o maior deslize do implantodontia? Onde que eles têm falhado mais? Onde que tem sido
os erros que você tem percebido que tem sido mais aparente no seu ponto de vista quando você precisa refazer esse implante, esse procedimento? A falta do planejamento. Falta da posição ideal, a gente chama de posição 3D do implante. Avaliar mais o paciente. O que é avaliar mais? Avaliar a oclusão do paciente, se a área é uma área infectada. Uma das outras coisas, implante não aceita contaminação. Ele tem que ser 100% estéreo, tudo, campo, tudo. Não dá para você fazer um implante como se você estiver fazendo... Nem restauração você precisa de isolamento absoluto para fazer uma restauração. Se você não tem toda aquela cadeia séptica, não tem aquele planejamento, não vai dar certo. Você fazendo certo, às vezes dá errado. Se eu te falar que eu nunca tive problema com implante, eu estou mentindo, porque faz um monte. É só quem fez. Só quem fez. E nós trabalhamos com curso. Nós trabalhamos em Itapetininga, Presidente Prudente, Campinas. Era muito problema que vinha de fora e você tinha que solucionar. Então, assim, quem não tem intercorrência com implante é quem nunca fez. Agora, são muito menos intercorrências. Por que aparece muito? Porque o volume é muito grande. Mas se você olhar a porcentagem, ela não é tão... É que tem inúmeras clínicas. Você anda dentro da minha cidade, em cada esquina tem uma clínica hoje, uma franquia para fazer implantes. Porque a propaganda é a seguinte: entre no consultório hoje e sai amanhã com seus dentes, sorrindo. Essa é uma máxima que foi muito boa para a implantodontia, mas é uma máxima que pode ter uma contradição, porque você não pode classificar o paciente num todo, você tem que individualizar o tratamento. Não é porque eu fiz na minha mãe assim, que na mãe do outro eu vou conseguir fazer. Não é bem assim, não. Nós temos que individualizar. É igual a ortognática. Eu não estou satisfeito. Mas tem 10 que estão satisfeitos e aquele, com o passar do tempo, ele vai acostumando com aquela cirurgia ortognática. Porque você faz uma cirurgia, o pós-operatório, você tem que entender que, por mais que ele seja bom, você fez uma cirurgia. Você falou de uma coisa que é bem interessante, né? O CRO, uma das dificuldades na época de conseguir padronizar o modelo de marketing, de publicidade e propaganda dentro da odontologia é porque o paciente ele via um resultado de um paciente, né? Porque essa era a propaganda, olha, você vem que você vai sair assim, assim, assado. Só que o paciente que estava vendo isso não tinha o mesmo problema daquele que estava... Então, é aquilo que você falou, é um tratamento individualizado, né? E que você precisa avaliar cada paciente, porque o que deu certo naquele paciente pode ser que o mesmo protocolo não dê certo para o outro, né? Ô Ismael, sabe o que eu percebo muito? Algumas pessoas chegam lá e falam assim: hoje eu estou com 60 anos. Eu quero meus dentes como eu tivesse quando eu tinha 18 anos. Leva a foto dos 18 anos. Só que assim, não dá pra gente tirar a boca do paciente, reabilitá-la e voltar ela. Não dá, nós temos que tratar como um todo. O tecido mole já não é igual, o colágeno do rosto já não é igual, você já tem marcas de expressão, você já tem uma certa idade. A gente tem que ter uma coerência, por isso que é a individualização. Você vai colocar um dente clareado num paciente com 70 anos, vai ficar artificial. Então, assim, a expectativa do paciente, a gente tem que aprender a trabalhar com ela. Você tem hoje consultório em Sumaré. Consultório em Sumaré. E lá você faz implante, faz cirurgia oral menor, faz... Eu faço a parte... Eu não faço... Fazem 10 anos... ou vão fazer 11 anos que eu não faço uma restauração, uma nada disso, só a parte cirúrgica. Então, o consultório é a TM, parte de ortognática, cirurgia oral menor, né, lesão. Então, assim,
eu tenho alguns parceiros dentro de Sumaré, de Hortolândia, Montemor, que encaminham esses pacientes lá para o consultório em Sumaré. Giovanni, quanto tempo a gente está de podcast? 1 hora aí? 1h05. Vamos falar sobre cirurgia ortognática. Você que nos acompanha pelo canal aí da Bucocast, ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva no nosso canal. E também temos o @Bucocast. E no final do episódio nós vamos colocar depois na descrição lá o endereço do professor Dr. Cristian Macedo, rede social, para você que tenha dúvida, você que é aluno, residente, paciente, vai ficar também todas as informações lá. Professor, cirurgia ortognática, a gente percebe, como você falou no início, é uma especialidade que muitos cirurgiões falam mesmo, dentro da bucomaxilo, que deveria, né, deveria ter uma especialidade só para o tema da cirurgia ortognática, né? Porque é muito complexo, a curva de aprendizado ela é alta, precisa entender num todo, né, da cirurgia para você poder trabalhar dentro dessa área. Como que você enxerga a cirurgia ortognática quando o paciente é diferente, por exemplo, do trauma, né? Você que fez muito, está dentro de hospital, a dor do paciente da cirurgia ortognática, né? Porque é um paciente que ele não tem uma dor física, mas ele tem uma dor psicológica, né? Um paciente que, às vezes, a parte psicoemocional envolve muitos esses pacientes que têm deformidades severas. Como que é o tratamento desse paciente? Quais as suas experiências? O que você tem visto com a cirurgia ortognática nesse sentido? Primeiro que o paciente de cirurgia ortognática, o que ele mais precisa é carinho. Um paciente que chega lá, parece que muitos deles derrotados, né? Eles não conseguem se aceitar. São pacientes que, às vezes, o psicológico não ajuda muito, né? A gente falando de dor, muitos pacientes têm dor articular, por conta da posição. E é muito comum o paciente de cirurgia ortognática ter dor? Alguns pacientes chegam no consultório com dor articular. Você avalia o paciente, pede a ressonância da articulação, porque a queixa principal eram as ATMs, mas você nota que o paciente precisa de melhorar aquela oclusão. E melhorar a oclusão desse paciente, às vezes necessita da cirurgia, concomitando com a cirurgia. O paciente, como o Dr. Paulo Scanavini falou, o paciente de ortodontia cirúrgico, ele é cirúrgico. O paciente para ortodontia convencional, de aparelhos para alinhamento, nivelamento e melhorar esse paciente, a oclusão, ok. Agora, você não tira paciente da cirurgia. Você pode melhorar aquele paciente ou mascarar. O paciente cirúrgico é o paciente cirúrgico. E muitos desses pacientes têm dor articular. O paciente de cirurgia ortognática, a gente tem que tratar dele como um todo. Primeiro, a expectativa dele. Essa é uma parte difícil, né? É uma parte muito difícil. Principalmente pacientes mais jovens, né? É que o paciente mais jovem, você opera ele, na outra semana o paciente tá voando, né? Ele responde muito melhor, os tecidos respondem muito melhor. Mas você nota que a cirurgia ortognática é um contexto. Já falava, né, ou já fala o protocolo FAB do professor William Arnett, né? Face Airway Bite. Análise facial, via aérea e a oclusão. Ou seja, é um contexto geral para poder operar um paciente, né? Você tem que fazer uma análise facial. Nós já somos um país muito miscigenado. Nós temos essas assimetrias, né? O bonito do brasileiro é isso. Nós somos miscigenados. Então, não tem muito igual as suecas. São tudo parecidinha. Parece que saíram dentro de uma linha de fábrica. Não. Nós temos essas assimetrias. O paciente classe 2, principalmente classe 2, a via aérea encurtada. É um paciente que tem apneia, que tem dificuldade de sono porque não respira direito, dificuldade de concentração. São pacientes que têm a via aérea comprometida, né? Não tem não respira. E se você não oxigena, você não raciocina, você não dorme direito,
né? São aqueles pacientes com olheira, que dormem com a boca aberta, a gengiva, pelo ressecamento, está sempre mais avermelhada. São pacientes com essas queixas, né? E, consequentemente, a oclusão... Se a oclusão não está boa, eu falo assim, que os dentes, a oclusão é o pneu e a roda. Eles são os que sofrem primeiro. A partir daí, a suspensão vai sofrer, que são as ATMs. Então, é um contexto geral para a gente poder tratar esse paciente. Dentro da cirurgia ortognática, o que é difícil que hoje ainda tem muitos cirurgiões que não fazem a cirurgia ortognática? Como que você enxerga essa dificuldade, essa confiança em fazer a cirurgia ortognática? Ou por que é difícil hoje você fazer a cirurgia ortognática? Irmão, a parte técnica, ela é... Se a gente falar, é fácil fazer, é que você vê alguns cirurgiões, eu trabalhei com muito cirurgião bom, graças a Deus, eu tive esse privilégio, agradeço a Deus todo dia. Parece fácil. Quando você faz, tudo fica redondinho, porque foi muito bem planejado. Não é uma parte fácil a parte do planejamento. Você saber aonde você vai posicionar, aonde você, a forma... se é um giro anti-horário, se é um giro horário, aonde esse mento vai ficar, e outra, o ortodontista tem que ser um cara que esteja junto com o cirurgião, que é parte grande do tratamento. Por isso que eu trabalho muito com o Dr. Paulo Scanavini, que os casos chegam redondos. Mas é difícil o planejamento, é difícil a execução e é difícil também o tempo cirúrgico. Ainda hoje a gente escuta falar de cirurgias de 8 horas, de 10 horas. Quanto mais o paciente fica dentro da mesa de cirúrgica, mais droga ele tem que usar, né? O anestesista tem que usar, mais tempo cirúrgico, mais edema. A gente opera, Dr. Lucas, Dr. Augusto... quando a gente está junto, são cirurgias de 2 horas, 2 horas e meia, sem correria, mas muito bem planejada, sequência cirúrgica correta. E muita gente não tem essa sequência cirúrgica, então dificulta cada vez mais, né? Então eu falo, não é só cortar a cirurgia ortognática. Desde a hora que o paciente entra no seu consultório, o acolhimento, os exames complementares, as fotos, até chegar na cirurgia e no pós-operatório, porque esse pós-operatório não são de 7 dias, não. Esse pós-operatório é longo, porque o paciente às vezes vai usar esse aparelho ortodôntico há alguns meses e você ainda acompanha esse paciente o tempo inteiro. Então, esse é o X da questão da cirurgia ortognática. Ela tem que ter começo, meio e fim. Talvez esse fim é bem prolongado. E você, quando você fala de planejamento, no seu ponto de vista, o planejamento da cirurgia ortognática obviamente que a execução é importante, mas é onde que te dá o resultado final, começa no planejamento. Quando eu falo de planejamento, eu não falo só no planejamento cirúrgico, do ato cirúrgico, eu falo do planejamento com o ortodontista. Sentar, ter uma proximidade com esse ortodontista. A gente saber, ortodontista e cirurgião, que nós somos uma equipe só. E ela tem que ser coesa. Então, o planejamento, o Paulo me liga, fala, dá para você vir aqui, ou vou te mandar os exames para você dar uma olhada, a gente atende o paciente junto. Ele fala, vamos, é melhor assim para você, como que você quer? Eu acho que eu consigo fazer isso. Então, você ter uma reciprocidade entre profissionais, né? O fisioterapeuta, pré e pós, por que não o psicanalista, o psicólogo junto para acompanhar esse paciente, que muitos dos pacientes precisam disso, né? Então, é multidisciplinar. Nós precisamos ter uma equipe multidisciplinar para que a gente possa ter um sucesso maior com esse paciente. Você, logicamente que o paciente ele vem já com as suas
indicações do que ele quer, né? A expectativa desse paciente da cirurgia ortognática é um paciente que ele já vem acompanhando, ele já vem assistindo outros casos, né? O paciente de cirurgia ortognática hoje, até ele fazer a ortognática, ele vai buscando muita informação, né? Como que você lida com a expectativa do paciente? Porque existe, né, as possibilidades, né, que aquele paciente, a anatomia dele propõe aquilo, né? Quando o paciente está buscando alguma coisa, hoje, né, a gente gravou aqui o mês passado com o Dr. Augusto falando sobre os implantes faciais, que tem resultados que você vai precisar de uma outra cirurgia para você alcançar aquilo que o paciente quer. Como que você lida com esse paciente na cirurgia ortognática quando a expectativa dele está acima do que as possibilidades que a cirurgia pode oferecer para ele? A primeira coisa é derrubar um pouco essa expectativa. É a realidade. Ele tem que saber que tem limite, né? Que nós não vamos conseguir. Nós temos limitações anatômicas também para poder fazer. Nós temos as limitações da idade do paciente. Você tem... a anatomia, ela tem as suas variações. Nós não podemos tratar o paciente assim, como eu falei, num todo. Mas eu vi na fulana que... Ela é ela. Nós temos limitação para isso. Hoje tem rede social que tem grupos de cirurgia ortognática, de pacientes que já fizeram, que vão fazer. Às vezes eu tenho uma curiosidade, eu entro lá, eu falo, nossa, mas a minha vizinha fez isso, eu fiz isso. Calma, gente. Cada um tem uma expectativa, cada planejamento é um planejamento, e a expectativa de cada um é a expectativa de cada um. A minha missão é mostrar para ele que vai ter uma melhoria muito grande, mas que tem limitação. E você, dentro desse contexto, o paciente hoje, principalmente as mulheres, né? Como que você tem enxergado a questão funcional versus estética, né? Porque cada vez mais o paciente está buscando a função, né? E mais percebe-se que aumenta muito o paciente que está buscando estética, né? Ele sabe que precisa por conta da função, mas às vezes ele tem colocado a estética em primeiro plano. Como que você coloca isso para o paciente? Porque você tem as suas prioridades, o ortodontista tem as prioridades, vocês têm um planejamento, só que tem um paciente ali que está buscando, né, as ideias são diferentes. Como que você insere o paciente dentro desse contexto quando você tem ortodontista, você tem bucomaxilo, você tem um paciente? O paciente faz parte da equipe, Ismael. Se ele não entrar dentro da equipe, é melhor não operar ele. Eu tenho convicção disso. Se o paciente não se integrar junto com a equipe, ele não tiver coeso junto com a equipe, você vai ter problema lá na frente. Então, o paciente, você tem que mostrar para ele quais são os caminhos que a gente possa ter a melhora estética e de função. Não é à toa hoje que o boom da odontologia hoje é a harmonização facial. Eu não tenho nada contra a harmonização facial. Pelo contrário, ela pode ser um coadjuvante, principalmente na cirurgia ortognática. Só que abusos e exageros trazem problema. Eu vou colocar mento, vamos fazer mento, vamos harmonizar. Tá. Mas o paciente é um classe 2, retrognata, e ele tem problema na via aérea, ele não consegue. Você não avançou essa mandíbula. Você só preencheu. Então você resolveu um problema e os outros. Então, nós precisamos pontuar esse paciente com avaliação, com exames complementares, avaliação clínica, para que a gente possa fechar um diagnóstico e a gente poder planejar. Você falou no início sobre a cirurgia ortognática minimamente invasiva. Como que você tem visto a técnica? Alguns colegas têm utilizado, você utiliza, o que é possível com essa técnica da cirurgia minimamente invasiva? Então, a cirurgia minimamente invasiva, ela é uma realidade. Se a gente conseguir trabalhar com a técnica minimamente invasiva, hoje a gente descola muito menos do que descolava antes, né? Existem alguns cirurgiões
lá fora que ainda continuam fazendo a técnica de descolamento, mas eles têm uma habilidade muito grande, como nós brasileiros, e chega no mesmo ideal. Agora, a minimamente invasiva, você não enxerga tanto. A gente estava conversando, eu e o Augusto, numa cirurgia de um paciente dele, na hora da cirurgia, ele falou, como que você faz minimamente invasiva num caso desse aqui? Você não está conseguindo enxergar a base da mandíbula. Você precisa enxergar naquele caso, você precisava enxergar. Então, você tem limitações para ela, é uma curva de aprendizado, por isso que eu falo que não é qualquer cirurgião que vai trabalhar com essa técnica. Outra, você ainda precisa de instrumentais adequados para que você possa fazer essa técnica. Dentro da bucomaxilo, dentro da cirurgia ortognática, quais casos que você mais operou? 2, assimétrico, classe 3? Nós temos muito. Quando trabalhava com o Lucas, operava demais cirurgia ortognática. A gente tinha muito paciente classe 2, bastante. Hoje lá no consultório parece de tudo. Por incrível que pareça, hoje tem muito classe 3 lá no consultório, né? É engraçado, a gente faz essa pergunta para todos que passam por aqui. O classe 2 é campeão é campeão de cirurgia ortognática, né? Bastante. Será que é Eu fiz uma entrevista com Alejandro, um espanhol, cara, eu tive no Cobrac, e ele falou também do paciente classe 2. O Alejandro Martínez? Isso, é mexicano. Mexicano. Vou te contar depois uma história do Alejandro Martínez. Eu entrevistei e ele falou que o paciente mais difícil de você operar é o 2. É interessante que, assim, e a conclusão dele foi o seguinte, porque o paciente classe 2 é um paciente que ele tem uma face, vamos dizer assim, não é um prognata, né? É um paciente que a deformidade muitas das vezes não é tão grande, né? E às vezes o paciente ele não entende que a cirurgia ortognática pode mudar muito a qualidade de vida desse paciente. E foi bem interessante, inclusive, estar lá no nosso canal da BucoCast, a entrevista que eu fiz com ele. O que você ia dizer sobre ele? O Alejandro Martínez, no ano da pandemia, eu ia fazer um fellow com ele no México. Ia ficar 2 meses ou 3 meses com ele lá no México. Já tinha passagem comprada. E a gente conversando no FaceTime, no vídeo, conversar, depois das cirurgias nós vamos lá para tomar uma tequila, ele gosta de tequila, uma cerveja, né? Que é em Monterrey, acho que é. E aí veio a pandemia, eu acabei não fazendo esse fellow. É um cara extraordinário, o Alejandro Martínez, é um grande seguidor e grande amigo do Arnet. E ele tinha aberto as portas para mim, né? E o Estevão Alvarado já tinha falado, eu vou até o México te encontrar pra gente conversar, operar, e tomar as tequila. E veio a pandemia, eu acabei não indo. É uma grande tristeza que eu tenho não ter ido para lá para aprender um pouco. Eu estava indo para lá para aprender um protocolo, chama protocolo UVA, que é o protocolo para ATM, uma infiltração em ATM. Não me pergunte o que é que eu ia descobrir lá. Eu suspeitava pelas conversas que a gente tinha e falei, eu te mostro aqui. Então eu ia aprender isso lá, eu acabei não indo. Espero que ainda um dia possa ir até o México para poder fazer esse fellow. Nós vamos estar esse ano lá no Cobrac e é um lugar onde a gente tem a oportunidade de falar com alguns palestrantes, né, do mundo, né, dentro da especialidade, que é o maior congresso da América Latina, é o Cobrac. E eu estou ansioso, só não muito ansioso, porque acho que vai ser no Pará, se não me engano. No Pará. E a caminhada é longa, poucas experiências que eu tive com avião, eu tenho um pouco medo, são 3 horas e pouco. Quem está acostumado, tudo bem, mas eu ainda não perdi esse medo ainda, então estou um pouco aflito com isso. Agora eu vou para Curitiba, é pertinho, e enfim, você vai, né? Eu tenho pânico de avião. Eu desespero, rapaz. Você imagina nós fomos para Dallas, depois fomos para Chicago, Dallas, Chicago. Rapaz, o que eu fiz o Lucas passar apertado dentro desse avião 12 horas. Foi uma coisa impressionante. Então eu também sou aquele que não sou muito adepto de avião, mas você tem que ir, porque se você não vai, você não vai a lugar nenhum. Não tem o que fazer.
Professor, eu quero, na verdade, deixar aqui um segundo convite para você voltar aqui na BucoCast e a gente falar um pouquinho sobre a vida do paciente, né? Aqui parece que não, mas a hora voa. Quanto tempo de podcast, Giovanni? 1h25. 1h25 minutos. Eu quero cravar 1h30 minutos com você aqui nesse podcast, mas eu quero falar com você muito sobre a vida do paciente de implante, né? A gente sabe que é uma vida de um paciente que a gente vê muitos depoimentos de mudanças, né, de vida do paciente de implante. A gente fala da cirurgia ortognática, mas o benefício que o implante traz na vida do paciente, você falou de um paciente de 89 anos. Você vê um paciente de 89 anos que está buscando qualidade de vida ainda, cara, onde você poderia dizer assim, cara, 80 anos é fim de carreira. Não, o paciente está indo lá fazer. E isso deve ser umas experiências incríveis que você deve ter com esses pacientes, né? Cara, assim, um dos maiores presentes que a gente tem é quando você tem essa reciprocidade com você vê a felicidade na hora que colocou a prótese nele, ele olha, meu Deus do céu, vou voltar a morder, né? Você fala, Jesus, podia ser meu avô, né? Eu reabilitei meu pai. Meu pai é um dos caras que tinha mais medo de dentista na face da terra. Aí eu falei, pai do céu, seu filho é dentista, faz implante, o que eles vão falar de mim? E ele ficava, meu pai tem muita vida social, eu estava vendo que ele estava murchando assim, né? Quando fez os implantes, assim, parece que ele brotou de novo. Então, assim, ter o carinho com o paciente é muito bom. Eu tenho eu recebo muito carinho eu tenho meus velhinhos lá, sabe? Que você reabilita, e elas vão lá e a gente conversa, faz os implantes e assim, você passa um dia, parece que o dia de trabalho voa. Então, assim, se não fosse os pacientes, a gente nem estava aqui conversando. Sim. Então, eles são a razão da gente estar aqui. Eu quero falar com você sobre implantes, da vida do paciente, implante da cirurgia ortognática, que tem muito assunto, cirurgia de ATM. Quando a gente traz algum cirurgião aqui que navega aí nessas áreas, uma vez só, o Augusto acho que já é a 5ª vez que ele já veio aqui já. A gente já falou só de cirurgia de siso. Ele veio aqui, a gente falou sobre implantes faciais, que agora a gente tem um curso que vai ser no mês de junho, com o professor Dr. Alexandre Fará também. Cirurgia ortognática, eu já vim aqui para falar 2, 3 vezes de cirurgia ortognática. Então tem muito assunto. Eu não quero queimar meu cartucho com você. Como eu convidei o Paulo Scanavini para voltar aqui, que eu acho que daria até um podcast bacana, você com o Paulo Scanavini, a gente falar sobre ortocirurgia. O que você acha? Eu acho. Você sabe que o Paulo é meu irmão, né? Por isso mesmo. Nós somos amigos desde antes de eu ser dentista, né? Ele falou para mim. O Paulo já tá velhinho, né? Então, assim, ele já era dentista. A gente é amigo desde antes. E uma curiosidade. O meu trabalho de TCC na faculdade foi um paciente do Paulo, de ortognática, em parceria com o Dr. Augusto. Então, eu apresentei o TCC de um paciente dos dois. Top. Então, assim, quando eu falo que o filho pródigo, o bom filho a casa torna, quando eu tô lá no Augusto, é por isso. O primeiro contato que eu tive com cirurgia ortognática foi com o Dr. Paulo Scanavini e o Dr. Antônio Augusto. Esse trio, eu vou falar pra você, esses caras, em cirurgia ortognática, os caras voam. Professor, antes de a gente finalizar esse podcast, primeiramente quero te agradecer pela presença em vir até nós para a gente fazer esse conteúdo que para a gente é muito importante, né? Poder levar sempre uma história diferente, experiências diferentes dentro da especialidade. Agradecer você justamente porque a gente tem... A nossa relação começou de amizade através dos eventos, enfim... E para mim é uma honra poder a gente estar fazendo esse bate-papo. Quero estar contigo lá em Sumaré para a gente tomar um café, a gente trocar uma ideia, né? Ajustar as nossas parcerias, que eu tenho certeza que vai sair bastante coisa boa daqui. Você vai em Sumaré, o dia que você for lá, eu vou fazer um frango caipira para você poder comer. Rapaz, Mineiro gosta de fazer um frango caipira. Nós vamos fazer um franguinho caipira, uma polentinha.
É uma pimentinha. Você não bebe, eu tomo a minha cervejinha e eu deixo a sua aguinha e o seu suco lá do lado. A gente toma de boa uma Coca-Cola gelada, né, Giovanni? Não tem erro. Sumaré, eu tenho uma ligação com Sumaré, porque da região aqui é a cidade que mais tem Miranda. Inclusive tem bairro lá em Sumaré, Vila Miranda, tem nome de rua. Meu sobrenome é Miranda. Eu lembro que quando eu estive em Sumaré, um tempo que eu trabalhei lá, trabalhei em Sumaré. E aí eu percebi que os Miranda lá é forte tem na cidade. Gente. Tem muitos Miranda lá. Muito. Não é da minha família, acho que não é da minha família. Não encontrei nenhum parente de Sumaré, mas tem uma ligação muito boa lá. Antes de finalizar esse podcast, eu queria que você deixasse uma mensagem. Essa aqui é a nossa câmera, essa é a sua câmera, aliás. E eu queria que você deixasse uma mensagem para os alunos de graduação, alunos de residência, você que está inserido aí dentro, né, desse grupo de formação de alunos, o quanto é importante, né, a gente percebe o quanto esse canal tem sido importante para esses alunos de graduação, que os conteúdos têm motivado eles, né, a seguir essa jornada dentro da especialidade, que tem altos e baixos, não é fácil, né, para hoje você está construindo uma carreira dentro da especialidade. Então, deixe sua mensagem para os nossos alunos de residência aí que está nessa caminhada para alcançar também os seus objetivos. Ismael, eu vou deixar um recado tanto para os alunos de graduação quanto os residentes, né? E posso chamar eles de filhos, porque o meu filho mais velho tem 30 anos. Então, eu acho que o que vocês têm que ter na cabeça é muito estudo, muita dedicação, desde a sua graduação. Na graduação, a época também é a melhor fase da vida, mas que vocês têm que aproveitar a parte fora da faculdade, mas focar, que é a partir daí que você vai ter um sucesso. Aos residentes, a hora que chegar lá, tem dias que você vai falar, eu quero ir embora daqui, eu vou chorar, eu não aguento mais isso, mas respira. A minha terapeuta sempre fala para mim, tem uma janela killer, né? Que é uma janela sua de explosão, que ela dura uns 30 segundos. Não respira 10, não. Respira 30 segundos, pensa e depois toma a decisão. Eu vou continuar. Nunca desista, gente. Nunca. Se é o teu sonho, não abandone o seu sonho por conta dos outros. Show, show, show. Professor, o que você achou do nosso estúdio aqui? Não veio ainda, né, no nosso podcast. É o primeiro podcast que você grava ou você já gravou outro podcast? Não, primeiro podcast. Isso é bom. Assim, te conhecendo, né, antes de chegar aqui eu sabia que o negócio ia ser muito organizado. Eu tô vendo as plantas em cima aí, essas plantas ajudam muito. Essa samambaia lembra muito a minha mãe. Essa planta suga todas as energias negativas e ela joga todas as energias positivas. Um estúdio muito bem montado, uma simpatia muito grande. Você tem o privilégio de ter a sua filha trabalhando com você lá na frente. É muito importante esse clima aqui. Eu só senti positividade. Desde a hora que eu entrei até na hora da gente tomar café e voltar para cá. Te agradeço demais estar aqui. Quem sou eu para estar aqui? Com esse tanto de cirurgião que você entrevista, tanto cara bom, tanto cara experiente. É uma honra para mim estar aqui em Limeira hoje, podendo falar um pouquinho do que eu vivi. Muito obrigado. Meu amigo, eu que agradeço recebê-lo aqui. Brigadão, viu? Você vai voltar aqui porque já está o convite feito. Se Deus quiser. Para a gente falar um pouquinho mais sobre a especialidade. Tem muito assunto. Muito. Estamos gravando num período da manhã aqui, agora são 11h43, ele tem agenda no período da tarde, então tirou essa agenda de manhã para estar aqui com a gente. Uma satisfação, uma honra. Falamos aqui, o nome do Dr. Augusto Campanha, eu vou começar a cobrar, viu, Giovanni? Toda vez que a gente fala o nome do Dr. Augusto Campanha aqui, que eu acho que a gente vai fazer um negócio bom com o nome do Dr. Augusto Campanha, que provavelmente já está para voltar aí daqui uns dias, que a agenda dele, conforme vai entrando, vai saindo, a gente vai trazer o nome para cá. Rapaz, ele tá viajando. Tá lá em Portugal. Eu tô com saudade daquele homem, sabe? Quando a gente conversa, vai tomando a cervejinha,
fazendo o peixinho, fazendo a carninha, é bom demais. O homem já está fazendo falta. Você que nos acompanhou até agora no nosso canal aqui da BucoCast, nosso muito obrigado. Sempre tem novidades aqui no nosso canal, cirurgiões que vêm, contam a sua história, falam um pouquinho da especialidade. Então nos acompanhe lá no Instagram, no YouTube também. Nosso muito obrigado e até o próximo episódio.